Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Uma ótima segunda-feira abençoada para vocês. Camila Fleury aqui, todas entrando. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Fernanda, a Marilac, já tô conhecendo vocês por nome, inclusive, viu? Já já vocês estão perdidas comigo. A Fabiana, a Jailma, Marcela. Muito bom estar aqui com vocês hoje. O pessoal tá entrando já. Eu vou já dar início, porque estamos gravando, inclusive. Então, quem não conseguir conectar ao vivo vai poder assistir a gravação depois. Mas o ao vivo é ótimo, que dá para tirar dúvidas. E eu amo estar aqui com vocês, né? Porque falo que falar sozinha dá uma sensação tão ruim. Então, que bom que vocês conseguiram conectar para a gente ter um momento aqui de super aprendizado. Bom, trago boas notícias. Como vocês sabem, toda segunda-feira é o nosso alinhamento semanal. Como nós estamos criando um projeto juntas, sempre vai ter atualização. Então, sempre vou trazer as novidades, aquilo que a gente está construindo. E também treinamento. Então, temos nosso alinhamento hoje. E semana que vem, semana que vem, amanhã temos treinamento também. Estou em dúvida do tema de amanhã ainda, temos duas opções. Estou esperando se um convidado especial vai conseguir participar. Se ele não conseguir participar, vai ser um outro treinamento. Então eu aviso o tema para vocês um pouquinho mais tarde. Vou compartilhar minha tela. Eu tenho um material bem legal aqui para vocês verem. Só um minutinho, deixa eu pegar. Para deixar aqui aberto. Olha lá. Tô vendo a Lindaura, tô vendo a Marilac aqui. Quem puder abrir a câmera, gente, é ótimo, tá? Quem não puder, que estiver ocupado, eu entendo. Não tem problema. Mas a câmera me ajuda muito a, a interagir com vocês. Vamos lá, então? Vou ser bem objetiva hoje. A ideia é ficarmos 40 minutinhos aqui, mas aprender muito, muito, muito. Antes de eu entrar no tema do treinamento, atualizações. O catálogo com os produtos ficou pronto! Gente, ficou lindo, 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 lindo. Assim que terminar aqui, eu já vou mandar para vocês no WhatsApp. Então, tem um catálogo que explica os produtos, que fala um pouquinho sobre a marca Vevero, todo o potencial da marca, todo o cuidado que a gente teve, a assinatura da doutora Riusa, e tem também a composição dos produtos. Então, vocês vão poder trabalhar muito bem com esse catálogo, enviar para os clientes, trazer mais informação de qualidade. Segunda notícia, tá vindo aí o Vero Hair e o Meno, são os próximos produtos a entrar, que vocês terão link para compartilhar. Então, isso é outra novidade legal. A novidade que muitas pessoas estão esperando contratei na sexta-feira uma pessoa para fazer suporte. Porque, gente, eu sozinha não dou conta de tudo, e o suporte é algo muito importante porque tem pessoas que estão com desafios nas partes iniciais de cadastro, de conta e tudo mais. Então, o suporte vai nos ajudar para isso. Estamos fechando com ela hoje. Eu quero ver se ela já começa a trabalhar hoje mesmo para a gente conseguir colocar uma meta de toda. Meu áudio. O que que eu fiz? E agora estão me ouvindo? Acho que só travou, já voltou ao normal. É, Esqueci o que eu tava falando. Ah, até sexta-feira eu quero colocar uma meta para todas que queiram ser sócias e trabalhar junto com a gente, que não tenham nenhuma dificuldade operacional. Todo mundo saiba pegar o link. Então, com a suporte essa semana, a gente consegue responder vocês com mais agilidade, resolver todos os desafios operacionais que a gente tem, para a gente conseguir focar naquilo que vai gerar comissão, que é compartilhar o link, compartilhar os vídeos e viralizar os materiais. Combinado? Ponto principal também. A gente já tem 10 sócias que estão se destacando nas vendas e eu vou preparar algo muito especial para elas. Mas nessa semana eu quero trazer todas junto comigo. Então, todas que ainda não venderam, que ainda estão se cadastrando, que ainda estão com dificuldade, a gente vai ajudar vocês até sexta-feira para a gente começar o mês de abril todas na mesma página e conseguir acelerar.
Então, sei que muitas ainda estão com algum desafio pontual. Até sexta-feira a gente vai resolver todas as questões. Esse é o meu compromisso aqui público com vocês, tá? Ou eu vou dar o retorno eu mesma, com quem eu já estou conversando, ou a nossa suporte já vai entrar em contato com vocês com as atualizações. Ela vai fazer o treinamento intensivo bem rápido e aí já consegue começar a ajudar e eu vou estar junto com ela também para ajudá-la a responder. Vamos ao treinamento então? Hoje eu quero falar para vocês sobre a Trilha Vero. Camila, o que é a Trilha Vero? A nosso projeto, vocês vão ver ao longo da trajetória que ele tem diversos diferenciais. Isso é muito a cara da doutora Riusa, porque ela sempre entrega mais, né? Ela sempre entrega além daquilo que ela promete nos cursos, em todas as formações. E no projeto As Sócias não seria diferente. O projeto já seria incrível se vocês pudessem somente compartilhar o link e ganhar a comissão dos produtos. Mas nós vemos cada uma de vocês que está aqui como verdadeiras sócias no sentido de prosperarmos juntas. Então eu não quero ninguém aqui que só conecte nas reuniões, que só faça parte dos treinamentos. Eu quero aqui que vocês façam dinheiro com esse projeto. Eu quero que o projeto As Sócias realmente transforme a vida de vocês e realize muitos sonhos. Então, nós pensamos, além do fornecer o link para vocês compartilharem, nós pensamos em cada detalhe o quanto nós podemos ajudar vocês a evoluírem nesse ponto, trazer mais habilidades, trazer mais ferramentas, ensinar de fato a caminhar. Porque eu já trabalho nesse mercado há 10 anos. E o que eu posso dizer para vocês, independente do produto, se a gente está falando de suplemento, de óleo essencial, de vitamina, de tudo que eu já trabalhei, independente do produto, existe um caminho, existe uma maneira, existe uma fórmula para as pessoas que têm resultado nesse mercado. Existe um jeito de fazer dar certo. Então, às vezes, quando alguém fala assim para mim: Ah, Camila, mandei o link e não compraram. Eu sei que pulou etapas. Eu sei que essa pessoa não seguiu a trilha. Então, eu vou apresentar a vocês a Trilha Vero, que são 10 etapas para vocês trabalharem o cliente de vocês, o paciente de vocês, para que vocês tenham vendas e fechamentos. Quem aí quer 10 passos simples que dá para você aplicar com qualquer pessoa e vender e aumentar as suas vendas? Então, o intuito desses encontros de segunda e terça-feira é sempre ajudar vocês a venderem mais, é sempre capacitação, é sempre profissionalizar o nosso negócio. Não é só mais uma rede de afiliação. Nós realmente somos sócias e vamos nos tornar pessoas e profissionais cada vez melhores, com mais habilidades e podendo ser consultoras mesmo daquilo que a gente está indicando. Faz sentido? Então vamos conhecer a Trilha Vero? 10 passos. Anotem. Anotem e utilizem no dia a dia, que eu prometo a vocês que se vocês fizerem isso todos os dias, vocês vão ter resultado nesse negócio. E mais, pode aplicar essa trilha em vários outros tópicos da vida que vai dar certo, tá? Então vamos lá. Os passos, eles têm duas etapas. A primeira etapa é o passo 1, 2 e 3. E eu vou explicar e exemplificar a importância de cada um deles, tá? Primeiro passo para você ter sucesso aqui como uma sócia afiliada e gerar comissionamento, a gente chama de ler, escutar e se conectar. Camila, por que nesse sentido? Por que ler, escutar e se conectar? Porque os 3 primeiros passos, eles são passos de preparação. Nós precisamos nos preparar para termos resultado. Em que sentido? Vamos supor que você pule esse primeiro passo e você já vai diretamente copiar o link e enviar para alguém que você conhece. Só que você não parou para ler o rótulo, você não parou para escutar um alinhamento, para saber onde pega o link. Você não se conectou para se motivar a fazer isso acontecer. Se você vai para a ação já mandando link, sem ter lido minimamente, estudado os produtos, entendido um pouco sobre eles, sem ter escutado um pouco mais sobre o projeto, sobre os produtos, independente do treinamento, e sem estar conectada aqui, eu tenho uma frase que eu sempre digo: fogo, brasa longe da fogueira apaga. Por quê? Porque a gente precisa estar perto.
Porque a gente precisa estar conectada. Se a gente quer fazer algo acontecer, a gente precisa manter isso vivo no nosso dia a dia. E estar conectada aqui é muito além do treinamento. É você abrir o seu negócio e fazer isso acontecer. Então, qual que é a maior recomendação que eu tenho para dar para vocês, esse primeiro passo de preparação? Seja especialista nos produtos Vero. Conheça tudo. Conheça qual composto tem no produto. Saiba as concentrações, entenda o rótulo. Camila, eu preciso disso para fazer uma venda? Talvez não, mas você precisa disso para que as suas comissões se tornem significativas, para que você seja grande, para que isso aqui deixe de ser somente um negócio pequeno. Então, profissionais vão sim conhecer além dos produtos que representam. Até porque os nossos produtos, eles são os melhores da indústria em relação à composição, em relação à concentração. Só que a gente precisa saber vender isso. A gente precisa saber quais produtos tem no lipo. Será que esse aqui ajuda com a vontade de comer doce? Tem picolinato nele? Se a gente tem essas respostas de bate-pronto, a gente ganha muito mais a confiança dos nossos pacientes. Eles vão ver que a gente realmente sabe aquilo que a gente está vendendo. A gente tem conhecimento. Então, ler, escutar e se conectar é sim o primeiro passo para ter sucesso na trilha Velo. Quem mais conhece dos produtos, mais vai ter confiança para indicar, mais vai se sentir seguro quando o cliente fizer uma pergunta. A gente não precisa saber tudo. Inclusive, nesse ponto, quero compartilhar com vocês. Nós vamos abrir em breve o grupo das sócias, tá? Vai ser um grupo onde todo mundo vai falar, porque a gente vai resolver dúvidas no momento pontual ali. Vocês vão poder mandar, eu vou te ajudando vocês, porque agora vamos começar a aumentar o movimento de vendas e vai virar um grupo de suporte. Então, inicialmente é um grupo que a gente está se organizando, mandando os materiais, mas em breve vai ser um grupo vivo, ativo de suporte, onde a gente vai conversar. Então, são várias pessoas ali com dúvidas, com venda, às vezes vai estar na frente do cliente, vão poder trocar, mas é muito importante que vocês leiam sobre os produtos, sobre a empresa, escutem, é tudo vinculado a Vero. Seja o alinhamento, seja o treinamento, se conectem, estejam juntas, que isso vai fazer com que a chama do projeto se mantenha acesa em vocês. Se não, essa semana não deu para participar, daí eu também não assisti a gravação, daí na outra semana também não, aí na terceira semana a pessoa desiste. Não porque o projeto não deu certo, mas porque ela se desconectou e a chama apaga. Então, para que não aconteça isso com vocês, mantenham sempre esse passo ativo, sempre conectadas. Combinado? Segundo passo ainda de preparação, que é muito importante, definir o seu porquê. O porquê você, que muitas de vocês eu já conheci um pouquinho da história e eu sei que tem uma agenda bem corrida. E mulheres em geral, gente, falar que a gente tem tempo é raro, né? Geralmente a gente tem casa, tem filho, tem menino, tem marido, tem um milhão de coisas, tem trabalho. Então, a gente precisa de um porquê maior do que os nossos desafios. Porque esse negócio é melhor que todos os outros que eu já vi. Que negócio que a gente consegue começar sem investir, sem um grande estoque, compartilhando o nosso link e recebendo as comissões em até 2 dias. É o melhor negócio que eu já vi. Só que isso não significa que não vão ter desafios. Algumas já esbarraram com desafio de cara. Cadastro na Page, demorou a aprovar, não sabia onde encontrar o link, desafio de uma coisa ou outra. Se o nosso porquê não é forte o suficiente, no primeiro desafio a gente desiste. Quem aí conhece alguém assim? Existe muita gente assim por aí. Decide começar algo, só que não tem um porquê muito definido, e no primeiro desafio desanima. Isso não é para mim. É muito difícil. Não quero. Então isso acontece. Agora, quando a gente tem um porquê muito bem definido, a gente passa por esses desafios, porque a gente sabe que a desistência não é uma opção. Eu compartilho com vocês, eu tenho 2 filhos pequenos e eu quero dar o melhor da vida para eles. E esse negócio é um negócio que me permite trabalhar da onde eu estiver, junto com eles. Então, meus filhos estão aqui em casa agora e eu estou aqui trabalhando com vocês. Então, esse é um porquê muito forte. Eu brinco que mais forte que um porquê é só a gente arrumar um porquê. O porquê sempre vence o porquê.
Quando a gente tem alguém que depende da gente, que precisa daquele resultado, a gente realmente se empodera e consegue transpor qualquer desafio. Então, eu não sei qual é o seu porquê, eu não sei por que você precisa de uma renda extra, eu não sei por que 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais a mais mudariam alguma coisa aí na sua casa, mas eu desafio vocês a escreverem. Escrevam que é importante. Pode ser depois, no momento com calma, mas escreva o porquê você vai fazer esse negócio. Porque no momento que talvez você poderia estar descansando, você vai estar enviando link para outras pessoas, gerando comissão, construir um negócio seu e realizando seus sonhos. Isso vai ser bem importante, tá? Então, não negligenciem os passos de preparação. Às vezes, na ânsia de começar algo novo, a gente já quer mandar o link e tudo mais, a gente para e passa reto desses passos aqui. Só que são eles que vão fortalecer vocês durante a trilha, tá? Então, são os 3 passos antes da gente começar a trilhar mesmo. E o terceiro e último passo de preparação são as metas e objetivos. Às vezes a gente coloca uma meta assim, eu quero ganhar 5.000 reais com as sócias, com o filiados. Mas a gente não coloca o como isso vai acontecer. Lembra que eu fiz a aula sobre a meta Smart? Tudo bem colocar 5.000 reais, mas com quantas pessoas você vai falar? Quantos links você vai enviar na semana? Quais os ambientes você frequenta que tem pessoas que têm interesse em suplementos que poderiam também comprar os produtos? Entendem? Então aqui a gente vai falar de metas e objetivos. E depois eu posso trazer uma aula para vocês exemplificando metas Vero. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso mais à frente. Mas passos de preparação. Então, ler, escutar, se conectar, defina o seu porquê, leia o seu porquê todos os dias, porque em algum momento o desafio nos desanima e o porquê nos sustenta. E metas e objetivos. O que você quer fazer essa semana com o seu mercado de afiliados? O que você quer fazer essa semana com o seu negócio? Mês de abril. Eu já coloquei meta. E o bom é que a minha meta é a meta de vocês. Então, eu já coloquei uma meta de quanto nossa equipe juntas vai vender esse mês. Dia 1º de abril, compartilho com vocês, tá? Mas já tá tudo desenhado. Agora vamos para os 7 passos de execução, que é a segunda etapa. Camila, tô preparada, tô fortalecida, tenho a certeza do porquê eu faço esse negócio. Já tá tudo desenhado. Agora vamos para ação. Vamos. Eu deixei no outro treinamento para vocês uma lista de nomes. E aqui, gente, eu vou ser bem sincera. Tem gente que gosta de papel, tem gente que gosta do bloco de notas do celular, enfim. Não sei aonde você vai anotar esses nomes, mas eu gostaria que vocês anotassem pelo menos 100 nomes. Camila, por que 100 nomes? Eu estou nesse mercado há 10 anos e eu posso garantir para vocês: quem não faz a lista acaba mandando o link para uns 5, 10 primeiros contatos que vem na cabeça. E se desses 5, 10 não sai venda, a pessoa acha que o negócio não funciona. Vocês vão ver que nesse mercado não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo os erros antigos. Então, os erros que eu cometi lá em 2017, quando eu comecei. Quando comecei na primeira vez indicando produtos, eu coloquei o nome do meu pai, do meu irmão, da minha mãe e de um primo meu, que eram pessoas que eu tinha certeza absoluta que iriam comprar os meus produtos porque elas me amavam. Aí mandei o link pro meu primo, primeira pessoa, super animada, sabia que ele precisava dos produtos, porque era suplementação, era saúde, não existe um ser humano que não precisa de saúde. E aí ele me respondeu que estava sem dinheiro e que ele não ia poder comprar nada. Naquele momento, eu liguei pro meu gestor e falei: esse negócio não vai dar certo, as pessoas não compram, e chorando, chorando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Por quê? Porque eu não tinha feito os 3 primeiros passos e principalmente eu não tinha feito uma lista. Eu achei que eu ia construir um negócio à base da amizade que eu tinha e do relacionamento com meu primo. Aí o meu gestor muito sabiamente disse: faça uma lista de no mínimo 100 nomes e depois que você falar com essas 100 pessoas, se você não tiver vendido nada, aí você me liga, que daí o problema vai ser outro e a gente vai juntos descobrir. E aí adivinhem, né? Eu tava no 20º nome e eu já tinha feito vendas e eu tava muito animada porque eu tinha feito minha primeira venda. E eu sempre fui uma pessoa, gente, que pensa assim, ó: tudo que é grande começa pequeno. Aonde passa um boi, passa uma boiada. Quando caiu a minha primeira comissão, que foi de R$ 5,73, eu falei, gente, isso aqui dá para virar 5.000. E num determinado momento da minha história, essa comissão de R$ 5 virou uma comissão de R$ 53.000 no mês. Isso é algo que eu já vivi nesse mercado.
Não é algo ilusório, não é algo que alguém que eu conheço, não é algo que, é algo que eu, Camila, já vivi nesse mercado. Vocês têm a possibilidade de trabalhar com algo extremamente escalável. Só que tudo que é grande começa pequeno. E a gente tem que ter a humildade muito grande para começar um projeto novo. Verdade, não é? Porque muitas vezes a gente está super animada, projeto novo, a gente sabe que vai dar certo, a gente confia na doutora Riusa, nas formulações, nos produtos, mas vem alguém aí que a gente gosta, muito próximo da gente, às vezes e nos desanima e fala que não vai dar certo, e fala pra gente não focar. Então, a gente precisa estar muito bem fortalecida, a gente precisa fazer a lista, a gente precisa acreditar que isso vai dar certo. Fez a lista? Hora de começar os convites. O convite que eu chamo é de modo geral, mas é uma apresentação do produto. Então a gente precisa começar a falar dos produtos. Tem aquelas pessoas que elas querem ser afiliadas, elas querem fazer muita comissão, mas elas são aquelas afiliadas agente secreto. Vocês já viram alguém assim? Quem é afiliada agente secreto? Ninguém sabe que ela é afiliada. Ninguém sabe que ela tem os produtos. Ninguém sabe que ela resolve dor, que ela resolve emagrecimento, que ela resolve queda de cabelo, que ela resolve menopausa. Ninguém sabe. Mas ela quer vender. Então não sejam afiliadas sócias agente secreto. As pessoas precisam saber. Gente, eu tô esperando, eu vou adesivar meu carro escrito Vevero. Tô só esperando o adesivo chegar. Mas eu vou colocar no meu carro. A gente tem que vestir a camisa. As pessoas têm que saber aquilo que a gente faz. Porque dessa maneira a gente vai se tornar autoridade. E aí, logo, logo, os nossos clientes estão indicando clientes pra gente. Só que a gente precisa mostrar que a gente tá com os dois pés no projeto. Às vezes a gente fica tímida. Às vezes a gente não oferece. Gente, se alguém cruzar o meu caminho e falar que tem dor, essa pessoa tem que saber que eu trabalho com flex. Eu tenho que ir, eu jogo ali de manhã, eu tô só esperando chegar, mas eu vou com a minha pomada livre na bolsa. E eu vou usar na frente das pessoas. Então eu acabo me tornando um convite ambulante. As pessoas sabem aquilo que eu faço. Então, essa questão do convite é: conte para as pessoas aquilo que você faz. Conte que você tem produtos. Conte que você está trabalhando com a melhor linha de suplementação do mercado e que você consegue um valor muito legal e que ela consegue comprar vários potes promocionais e tudo mais através de um link que chega na casa dela. Convite é que convida as pessoas para conhecer o seu negócio, que elas saibam aquilo que você faz. Fez isso? Contou para as pessoas? Deixou claro aquilo que a gente tem para oferecer? Aí sim você manda o link do produto. Aí sim é a hora de mandar o link. Por quê? Eu falei disso numa aula, daria para fazer só uma aula só disso, mas só para resumir para vocês. A gente que é da área da saúde, que estuda suplemento, a gente sabe que as pessoas precisariam tomar suplemento, que elas precisam da linha Vero, que elas têm que usar e que isso vai fazer bem para elas. Mas essa não é a realidade das pessoas. O consciente coletivo não é de suplementação. Gente, eu fiquei indignada. Vou contar para vocês, parênteses aqui. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, porque eu dou suplemento para minha menina, né? Ela tem 2 aninhos e pouco. E aí eu postei o suplemento que eu tava dando para ela. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagem que eu recebi de mães que nunca deram um suplemento para uma criança. Nem ferro, nem nada, nada, zero, zero, zero suplementação. Então, às vezes a gente acha na nossa bolha aqui que todo mundo sabe o que é suplemento, para que serve, que deveria estar tomando e que resolve. Mas essa não é a realidade. E às vezes a gente pega o link e manda para essa pessoa que não tem nenhum conhecimento, que não sabe o que ela precisa. Ela está ali no nível 1 de consciência. Quando você faz o convite, vai falando do produto, você vai aumentando o nível de consciência da pessoa até chegar ao ponto 5, que é o ponto que ela deseja comprar, ela sabe que ela precisa e que ela precisa agora. Aí é o momento da gente mandar o link. Vou abrir um parênteses aqui para vocês, que no nosso mercado de afiliados existem dois tipos de venda, tá? Existe aquela venda com aquele cliente próximo, que você vai ter a oportunidade de falar do produto, que você vai ter a oportunidade de explicar um pouco melhor, que às vezes você vai estar atendendo, você vai ter um prazo ali que o cliente, o paciente está te escutando, e aí você consegue mandar um link bem direcionado. E existe, gente, aquela questão de postar o link em rede social. Camila, qual que é a diferença?
Imaginem que é tipo na pescaria. Eu não pesco, não, mas meu marido pesca. Eu vou me arriscar nessa analogia para vocês entenderem. Quando você vai enviar o convite para uma pessoa só, é como se você estivesse se preparando para pegar aquele peixe específico. Sabe quando a gente vai pescar um peixe específico, que a gente tem a isca específica, a vara específica, tudo certinho, a gente planeja até o horário que a gente pega aquele tipo de peixe? Então, esse é um dos tipos de convite do nosso negócio. Que é quando você tem a oportunidade de falar do produto, explicar, ouvir a dor da pessoa e fazer uma recomendação assertiva. A questão das redes sociais, gente, é aquela pescaria que a pessoa chega e joga a rede. Se der certo, se pegar, excelente. Não é sempre que dá certo, mas a gente joga a rede. O que eu indico para vocês? Façam as duas coisas. Sim, compartilhem o máximo de pessoas, o link, os vídeos, viralizem os materiais, né? Façam ser vistos os conteúdos para que vocês possam compartilhar o link, mas também estejam preparados para uma consulta de bem-estar mais próxima, né? Para resolver um paciente específico. Então, convite quando você apresenta o produto, seja de um jeito específico, ou seja, como uma grande rede de pesca, jogando lá na rede social, e se vender, e se alguém clicar e se comprar, excelente. Mas tenham em mente esses 100 nomes, que são as pessoas que vocês queiram resolver os problemas. E aí, o 6 é o link, enviar o produto, fazer com que a pessoa vá lá para a página do checkout. Página do checkout é a página que ela escolhe comprar e colocar os dados, tá? Aí entra o passo 7, que aqui entram dois tipos de cliente. Tem o cliente que quando você entrou lá, ele clicou no link, ele comprou, fechado, comissão cai na conta. E aquele cliente que você mandou o link porque ele falou que queria, só que ele não comprou. Os dois clientes precisam ir para o passo 7, que é o acompanhamento. O acompanhamento do cliente que comprou. O que você vai fazer? Fulano, olha o rastreio do seu produto, que dia chega? O jeito de tomar é esse aqui. Vai chegar em tantos dias? Me manda mensagem. Eu quero te orientar melhor. Orienta sobre a dose, horário de tomar, melhor benefício. Continua em contato com aquele cliente para saber se ele está tomando mesmo a suplementação. E o outro cliente que não comprou é aquele que você vai mandar mensagem para entender se algo aconteceu, se ele está com dúvida, se ele não sabe mexer no checkout, se ele não conseguiu preencher, se é porque o cartão dele não virou ainda e ele vai esperar. Então, o passo 7 é o acompanhamento. O que eu percebo? Que é aqui que a gente negligencia muito. O que já comprou, a gente negligencia porque, entre aspas, está resolvido, já gerou comissão. E o que não comprou, às vezes a gente fica um pouco sem graça, um pouco com vergonha de mandar essa mensagem, de perguntar ou de cobrar, né, a compra. Lembrem-se sempre que vocês forem falar com uma pessoa, nós estamos focadas em ajudar a resolver problemas. Então não precisa ter vergonha, não veste a capa de vendedora, veste a capa de consultora. Estou aqui para te ajudar. Teve algum problema com o link? Estou aqui para te ajudar. Você conseguiu finalizar a compra? Estou aqui para te ajudar. Vi que você finalizou a compra. Quando chegar os produtos, eu estou à disposição. Por quê? É muito mais fácil vender de novo para um mesmo cliente e fidelizá-lo do que conquistar um cliente novo. Então, esse passo 7 de acompanhamento é o que diferencia vendedores de consultores. Quem que é o vendedor? É aquele que só se importa com a comissão. E quem que é a consultora? É aquela que se importa com a pessoa, que se importa em ajudar, que está ali para isso. E é isso que nós somos, consultoras Vero. Fechamento, passo 8, porque se você não vendeu ali no 6, depois do acompanhamento, é a hora de vender. É a hora de entender o que aconteceu, por que a pessoa não comprou. Porque se ela teve interesse, ela tem a dor, ela tem o problema, ela ainda precisa do resultado. Então, por que não deu certo? E aí você ouvir. No fechamento, é mais importante a gente saber ouvir do que a gente falar sem parar. Tem gente que às vezes no fechamento, ao invés de ouvir que o cartão não virou, ou que a pessoa teve problema com o link, ou que ela não conseguiu finalizar, ou até mesmo gente que ela esqueceu. Começa a falar de novo, não, porque você precisa do produto, porque ele faz isso, ele faz aquilo. O fechamento, quanto menos a gente falar e mais a gente ouvir, mais assertivo a gente é. Então você vai perguntar: tô aqui para te ajudar. Deu certo com o link? Deixa a pessoa falar o desafio dela. Que às vezes ela vai te responder: ah, o meu cartão vira amanhã, amanhã eu compro. Beleza. Então, esse foi o fechamento. Só não abandonem o cliente depois de enviarem o link. Tenham isso em mente.
Eu falo que os amadores, eles saem enviando link à torta e à direita, não fazem nenhum acompanhamento, não tiram dúvidas, e aí depois dizem que as pessoas não compram. Já os melhores consultores profissionais, eles estão sempre falando com os clientes, eles estão sempre tentando entender, a resolver e ajudar. Esse é o grande foco e a diferença. E depois do fechamento, o passo 9 é a questão da promoção do link. Posso garantir a vocês, os melhores pagamentos, as maiores comissões são das pessoas que mais promovem o link. Por quê, Camila? Por mais especializados que nós formos, eu sou muito boa, eu sei tudo sobre os produtos, eu sou muito técnica, eu li tudo, eu estudei. Se você promover pouco o link, você vai ganhar pouco, independente do quanto você sabe, o quanto você se capacitou, o quanto você é boa. Agora, quando você promove muito o link, muitas pessoas sabem aquilo que você faz, muitas pessoas vão clicar, ao menos por curiosidade, e aumenta e muito as chances de você fechar uma venda. Porque nessa de promover o link, tem muita gente aí que está no nível 5 buscando uma solução pronta para comprar, mas não teve acesso ao link. Então, o que eu quero encorajar vocês? Compartilhem o link longe do perfeccionismo. Camila, mas eu ainda não fiz a minha lista, mas eu ainda não estudei o suficiente, mas eu ainda não recebi o produto, mas ainda. Compartilhem o link. Porque quando você começar e você vê o negócio fluindo, você vai se profissionalizando no caminho. Essa é a vantagem desse negócio. A gente pode começar mesmo sem estar pronta e a gente pode ir se capacitando todos os dias. Eu sei muita gente boa aí que acredita no produto, que sabe que funciona, mas que ainda não compartilhou o link. E aí entra um ponto muito importante e uma atualização também para vocês. Eu reuni muito material, vídeo da doutora Riusa, foto e tudo mais, numa pasta, e eu vou compartilhar essa pasta com vocês lá no grupo. Então vocês vão poder ter acesso a todos esses materiais e a gente tem uma missão muito grande de viralizar esses vídeos. Porque quanto mais pessoas verem os vídeos, maior a chance da gente fazer venda pelo link. E aí nós vamos trabalhar de duas formas, tá? Eu vou disponibilizar a pasta e vocês podem usar os materiais da forma que vocês quiserem. Tem gente que quer criar página de Instagram, tem gente que quer usar em tráfego pago, tem gente que quer postar no status do WhatsApp, tem gente que quer mandar para uma amiga, no grupo de trabalho, enfim. Os materiais são para que vocês utilizem as suas estratégias. A gente vai ter aula só sobre estratégia. Se não for amanhã, vai ser na próxima segunda. Mas os vídeos estão disponíveis para isso. E tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade em pegar o vídeo, em pensar e tudo mais. Então, todos os dias de manhã, eu vou mandar um vídeo no grupo, vou mandar a estratégia para que a gente compartilhe aquele. Para a gente marcar a doutora Riusa, marcar a página da Vero, para ajudar vocês a se organizarem em relação a isso. Mas, quem quiser já se agilizar, Camila, hoje o vídeo que você mandou é do Flex e eu queria mandar num grupo de emagrecimento o outro vídeo. Vai estar lá na pasta, você pega o vídeo, salva no seu celular e envia no grupo, tá? Então, o que é a pasta? É para dar autonomia para quem quer autonomia. Quem ainda está insegura e não quer autonomia, eu vou mandar a tarefa do dia, a missão do dia lá no grupo. Porque assim eu consigo atender ambas as sócias. Aquelas que estão super aceleradas, que já estão compartilhando o link, fazendo comissão e super animadas. E também consigo auxiliar aquelas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Lembra que eu falei para vocês? O nosso projeto não vai deixar ninguém para trás. Então, pasta com todos os materiais de marketing vai ser enviada no grupo. E a missão do dia do vídeo específico para quem tem um pouquinho mais de dificuldade até ir pegando o jeito e aí eu vou ajudando vocês. Combinado? Então, o fato é, todos os passos são importantes. Não negligenciar nenhum deles para que a gente realmente trilhe o sucesso da Vero. Mas lembrem que quem não é visto não é lembrado. Então promovam o link. Quando você promove o link, você está abrindo o seu negócio. É como se você tivesse uma loja lá no centro. Se você não mandou o link até agora, são meio-dia, é como se a sua loja estivesse fechada. Então mandem o link, que significa abrir minha loja. Sou uma consultora Vivero, abri minha loja e vou ter sucesso nesse negócio. Então, esses são os 9 passos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero deixar um minutinho agora para um plantão de dúvida e para ler o chat aqui de vocês.
Para aqueles que não sabem onde querem chegar, qualquer caminho serve. Vocês vão me ver falando muito essa frase sempre. Por quê? Porque a gente precisa ter foco nos nossos objetivos, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e fazer o que precisa ser feito até ter os resultados esperados. Tem uma frase do Cortella que diz uma coisa muito inteligente, que ele diz assim: faça do jeito que você consegue até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, às vezes, ai, Camila, não estudei ainda, ai, não tive tempo para isso e aquilo. Comece. Comece do jeito que dá, como você consegue e vai evoluindo até você conseguir seguir os 10 passos da trilha, que eu tenho a certeza absoluta que você vai ter sucesso aqui. Combinado? Vou abrir o chat agora. Quem quiser falar comigo, quem quiser tirar dúvida, passar aqui. Tá, plantão de dúvidas. Vou parar de compartilhar a tela para vocês verem melhor aqui. Vou ler o chat desde o comecinho, porque hoje eu não tinha aberto o chat ainda, tá? Vamos lá. Bom dia, bom dia. Opa! Ah, o chat fica salvo dos outros dias também. A Mari tá falando que não achou dia 26. Mari, me chama no WhatsApp que eu te ajudo aqui, porque você foi uma das pessoas que pediu para reservar, então eu consigo te ajudar, tá? Na compra do kit. Ela tá falando que não conseguiu comprar o kit que a gente fez com valor promocional. Se alguém que tá aqui ainda quiser fazer a compra do kit até o final desse mês, né, até amanhã, me chama que à tarde eu vou estar respondendo vocês no WhatsApp e eu ajudo com o link de compra. Tô tendo dificuldade em colocar meu link no Facebook e Instagram, como faço? Vai ter uma aula de marketing digital, tá? Se não for amanhã, vai ser na próxima segunda. Mas eu acho que vou fazer um tutorial, porque já é a terceira pessoa que me diz isso. Eu vou fazer um tutorial de como colocar o link nos stories para ajudar vocês. Mando lá no grupo. Ah, já Ilma falando que já tá usando os produtos, que ótimo. Já chegaram bem rapidinho, hein? Chegou bem rápido mesmo. Parabéns pela logística. Dificuldade em criar o link. Já Ilma tem um vídeo sobre como pegar o link. Eu vou reenviar todos no grupo, mas se assistindo o vídeo ainda tiver dificuldade, pode me chamar, tá bom? Ah, doutora Lindaura falando que fez uma venda que passou para várias pessoas. Aí eu acredito que foi no começo do treinamento, quando eu estava falando, né, sobre essa questão de apresentar melhor o produto, de explicar um pouco mais. Talvez essas pessoas que receberam o link, elas estão no nível de consciência um, que elas ainda não sabem que precisam do suplemento, que elas precisam para agora, que a saúde a gente não negligencia. Então, trabalha essa preparação. E eu vou trazer a aula de como aumentar o nível de consciência dos clientes, tá? Vou trazer isso para vocês. Ó, falaram aqui, a C falou porque eu tenho uma meta em 2026, iniciando com muita força. Tô dentro, tamo junto. Ah, Tainara falou que não caiu o saque, a venda foi na quinta. Tainara, a venda é 2D, mas não conta final de semana. Então, provavelmente a sua venda caia hoje, porque como a venda foi na quinta, sexta, segunda, tá? Então, até segunda à noite tem que ter caído. Pelo menos tudo que eu soube da Peixe, eles vendem milhões, é sempre bem certinho. Ahn, Adriana perguntando sobre o Vero Hair. Adriana, a gente tem o rótulo do Vero Hair, então tem todos os produtos. A página dele está sendo criada, é para ser criada hoje. Há uma hora eu tenho uma reunião com o time interno, eu vou saber se eles conseguem criar a página hoje e aí eu mando o resumo do produto para vocês estudarem, tá? Porque tinha um produto para cabelo da doutora Riusa, mas ele passou por uma reformulação para estar ainda melhor. Então eu mando esse material atualizado assim que eu ficar sabendo. Ah, tentei criar um perfil no TikTok com os vídeos da doutora Riusa, mas o app removeu por direitos autorais. Tati, eu vou anotar que eu vou confirmar com os meninos, porque eu sei de pessoas que postaram e não tiveram problema. Mas vou dar uma olhadinha aqui e te atualizo, tá? Porque a ideia é vocês poderem compartilhar sim. Ah, a Ângela disse que chamou no WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha. Não consigo compartilhar o link. Tá, achar o link vocês estão achando, né? Lá na página. Depois vocês me atualizam, porque aí é só colocar o link em outros lugares. Aí isso que eu vou tirar a dúvida de vocês. Ahn, código de rastreio. Tainara, vai.
Eu acredito que vai no e-mail. O meu eu peguei interno na fábrica, mas eu posso tirar essa dúvida e mando para você depois. Ah, quem não tem condição de comprar o produto agora? Gente, pode ir trabalhando com o link. É pelo link que tem a facilidade mesmo de vocês começarem sem investimento. A questão de ter produtos é porque muitas pediram, né, para ser produto do produto, para ter um paciente modelo, para ter um produto pronto entrega, para, enfim, para fazer alguma venda. Mas vocês têm ali o conhecimento do que vem no produto, do que ele resolve, e vocês podem compartilhar o link, tá? Então, ah, Camila, eu não comprei o kit, eu não sou sócia. Não, a gente não excluiu ninguém por questão de investimento. Todas têm acesso ao link. A única questão é, vai ter que usar outras estratégias que não sejam ser produto do produto no momento, né? Ah, Fernanda, por enquanto não pode comprar mais de um kit, pela questão de da gente não querer que vocês tenham grandes estoques. Mas me chama no WhatsApp para eu entender esse caso que você está comentando do seu marido, porque a gente pode entender se faz sentido a gente abrir uma exceção, tá bom? Pode me chamar no WhatsApp. Ah, vendi para um paciente que eu desenvolvi um protocolo com vero incluso. Nossa, perfeito! Esse é o melhor cenário. Para quem já atende, já tem paciente, você conseguir colocar a suplementação junto com o protocolo do paciente, excelente. Você já tem a comissão do produto, você já faz a venda junto e já tem um resultado, né, maior ainda, né, com as duas coisas. Então, vocês estão me pedindo material de divulgação. O material de divulgação tá pronto, tá? Eu vou mandar para vocês pronto. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. É... Tá, aí quem tiver com desafio pontual me chame. Eu acredito que a nossa suporte comece hoje e aí eu vou ver o que que eu já direciono para ela, o que que eu tenho que ensiná-la também. Eu vou estar treinando ela esses 2 dias, mas eu vou conciliando responder vocês, tá? Eu sei que não tá com a agilidade que a gente precisa, mas eu acredito que até quarta-feira ela consiga pegar tudo do que precisa do básico e a gente consiga começar a resolver assim que vocês chamam, tá? Hoje eu tô fazendo tudo sozinha, com mais algumas demandas do projeto, mas vai dar certo. É, acredito que quem tem vontade tem metade e a gente vai fazer acontecer. Então, vou liberar vocês para o almoço. Quem ainda não almoçou, nossa reunião tá gravada, já já eu mando o link. Vou almoçar também, depois eu volto mandando tudo que eu me comprometi no grupo, tá bom? Só, vocês estão boas vendas essa semana, bora compartilhar o link. Muito, muito, muito sucesso para nós. Tchau, tchau.